Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje vamos falar de um livro interessantíssimo, publicado em 2020, mas que talvez tenha passado aí despercebido de muitos de vocês, que é este aqui, Cartas Selecionadas, do filósofo romano Sêneca. Muito bem, muito bem. O Lúcio Aneu Sêneca, que nasceu em Córdoba, na atual Espanha, e morreu em Roma, ele estudou filosofia e retórica e viveu todas as turbulências políticas da sua época. Experimentou o exílio, depois foi nomeado tutor de Nero, e anos depois, em 62 depois de Cristo, ele se retirou da corte para se dedicar à meditação e à escrita das suas obras filosóficas. Mas acabou se envolvendo lá numa conspiração, foi descoberto e então recebeu a condenação de morte por livre escolha. Ou seja, ele tinha que morrer e cabia a ele escolher a maneira de dar fim à própria vida. E ele então decidiu cortar os pulsos. Bom, o Sêneca deixou uma obra significativa, uma obra que inclui aí tratados, diálogos, análises de fenômenos naturais, sátiras e também tragédias. Mas, na minha opinião, o melhor dele é exatamente esse volume, As Cartas a Lucílio, em que ele reúne os ensinamentos estoicos para a vida diária, conselhos para a moral prática e individual, pregando também uma fraternidade universal que, mais tarde, foi considerada próxima do pensamento cristão. Ele prega a renúncia dos bens materiais, o domínio das paixões, a indiferença diante das imposições do destino, e também afirma a dignidade da natureza humana e a obrigação que nós temos de respeitar os humildes. Ele também insiste na importância do exercício da filosofia como forma de vencer a angústia e a preocupação com a morte. E todos esses temas, e muitos outros, estão nas Cartas a Lucílio. É um conjunto de 124 cartas, das quais, neste livro, vocês encontrarão 9, que foram selecionadas pelo organizador e tradutor, que é o Aldo Dinucci. Há, em português, uma edição completa das cartas, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal, que eu tenho aqui. É uma edição maravilhosa, mas infelizmente está esgotadíssima. De qualquer forma, as 9 cartas deste volume vão servir como uma boa introdução ao pensamento do Sêneca. Bom, os estudiosos se dividem aí em relação a um determinado aspecto das cartas. Alguns consideram que elas representam uma correspondência real que o Sêneca manteve com esse seu discípulo, Lucílio. Mas outros acham que o Lucílio é só um personagem aí que o Sêneca criou, e que as cartas, então, quer dizer, elas nascem aí de uma ficção literária. Mas vejam, isso não importa. Quer dizer, o que vale é que as cartas são escritas num estilo coloquial delicioso. Expressam aquela sinceridade do mestre que está realmente interessado na formação do seu discípulo. E o Sêneca, bom, ele emprega muito bem as metáforas, e tem um estilo de frases curtas, quase sempre muito objetivas. E esse estilo prende a nossa atenção. Outra característica
valiosa das cartas é que o Sêneca, né, já aí completamente decepcionado com a vida política, né, se entrega aí ao ócio, né, ócio no sentido de contemplação filosófica, né, e também se entrega à produção literária. E ele aconselha o Lucílio, de maneira muito enérgica, né, a não se deixar enredar nas malhas dos compromissos sociais e políticos. E exorta, então, o seu discípulo a seguir, né, o seu exemplo e se dedicar inteiramente à filosofia. Bom, a gente pode concluir pela sequência das cartas que o Lucílio, no início, bom, ele resiste a essa ideia, né? Mas ele acaba sendo convencido pelo Sêneca da importância insuperável da filosofia, né? Principalmente quando ela é comparada à luta política. Os estudiosos que acreditam que as cartas, né, são realmente, né, uma correspondência entre mestre e discípulo, né, analisam esses textos não só como um tratado de filosofia, né, mas também como uma troca de cartas entre amigos, né, cartas em que são tratadas questões simples do dia a dia, né, uma série de pormenores, os mais variados, né, incluindo referências a casos da vida pessoal dos dois, né, e também com alusões aí a detalhes da vida cotidiana no Império Romano. Bom, mas ao mesmo tempo as cartas têm uma motivação profunda, né? Uma motivação que ultrapassa a mera transmissão aí de notícias ou a troca de informações. O Sêneca tem um objetivo. Ele quer converter, né, o Lucílio às ideias estoicas, né? Ele quer levar o Lucílio gradativamente a dominar os princípios teóricos do estoicismo e aplicá-los na sua vida prática. Porque isso aí o libertaria, né, dos condicionalismos de ordem social e política. E assim ele se aproximaria cada vez mais do ideal do sábio, né? Então vejam que as cartas são textos de direção espiritual, né? São exercícios de meditação, nos quais muitas vezes o Sêneca discute problemas de ordem filosófica. Mas é importante perceber que essas questões filosóficas, elas nunca estão desligadas da realidade, né? O Sêneca, bom, ele se interessa assim pela teoria, mas só na medida em que ela é aplicável à vida real, né? Só na medida em que ela pode ser interiorizada e moldar a conduta, o comportamento do ser humano, né? Bom, isso inclusive acontece nos diálogos que ele escreveu, né? Quer dizer, e nos tratados. É como se os tratados fossem cartas um pouco mais longas e as cartas fossem tratados aí resumidos, né? Então, os ensinamentos que ele passa para o Lucílio, esses ensinamentos nunca assumem um caráter aí sistemático, tá? Quer dizer, eles não têm uma índole dogmática, não, mas eles estão atados à realidade, né? Eles acompanham a vida do Lucílio e a sua evolução no aprendizado das ideias estoicas. E isso produz outra característica interessante. Quer dizer, a gente pode acompanhar as dúvidas, as contradições, as fraquezas momentâneas do Lucílio, né? E também o seu esforço sempre renovado para, né, alcançar a sabedoria. Bom, e as cartas desse volume foram muito bem selecionadas, tá? A primeira carta, é a carta 9, né, trata da relação que há entre sabedoria e amizade. O Sêneca explica todos os benefícios de uma verdadeira amizade, mas mostra como há uma enorme diferença entre o sábio ou o filósofo necessitar da amizade
e precisar de amigos. Por quê? Porque necessidade pressupõe uma carência, né? E o verdadeiro sábio, bom, o verdadeiro sábio basta-se a si mesmo, né? Assim, o sábio ele quer sim ter amigos, o maior número possível, mas ele também sabe viver feliz sem amigos, né? A segunda carta é a de número 41, né? E nela o Sêneca fala da presença da divindade no próprio homem, né? Algo que jamais pode ser arrancado de nós, né? E que sempre quer conduzir o ser humano à razão perfeita. Depois vem a carta 66, em que o Sêneca fala a respeito das virtudes, mostrando como a virtude não é só uma coisa, não é? É a reta razão. Por quê? Porque ela nos permite suportar bem a prosperidade, mas também suportar corajosamente as calamidades, tá? É uma belíssima carta essa, longa, em que o Sêneca termina recordando o exemplo do Múcio, que foi um herói romano. Depois vem a carta 76, né, em que o Sêneca fala da velhice, né, e que, mesmo nesse período da vida, nós estamos sempre aprendendo. Ou seja, enquanto nós vivermos, nós precisamos continuar aprendendo a viver, né? E a sabedoria consiste exatamente em estar preparado para tudo, né? Para todas as coisas, né? Para as boas e também para as tragédias. Quer dizer, diante de todos os acontecimentos da vida, a resposta do sábio é sempre a mesma, né? Por quê? Porque ele está preparado para os bens e para os males futuros. Então, o sábio sempre diz diante dos acontecimentos: eu sabia. A carta seguinte é a 82, e nela o Sêneca mostra como a meditação constante vai fortalecendo o nosso íntimo, vai formando uma couraça, uma armadura que nos protege, inclusive dos medos mais terríveis, né? E o maior medo, para muitos, é o medo da morte, né? Mas o Sêneca diz que o homem nunca vai conseguir se elevar à virtude se ele continuar acreditando que a morte é um mal, porque ela não é um mal, né? A carta 83 é a mais prática de todas, né? Ela trata do uso prudente do vinho, né? E, claro, de todos os males provocados pela embriaguez, né? Porque todas as formas de vício nos afastam da via perfeita, do caminho da sabedoria. Depois vem a carta 98, que trata de como o homem deve resistir às vicissitudes, às dificuldades, né? Quem pode se precaver das dificuldades inevitáveis da vida são aqueles que são prudentes, né? Aqueles que evitam as situações ruins. Mas também são aqueles que não sofrem antecipadamente, né? E também aqueles que, diante de uma dificuldade, bom, conseguem suportar tudo com altivez, sem lamúrias, sem reclamações. A carta 103 é brevíssima. O Sêneca instrui o Lucílio no sentido de que não adianta nada se preocupar com os males que podem ou não podem acontecer, e que o verdadeiro refúgio do homem é a filosofia, né? Mas não qualquer filosofia, uma filosofia sem arrogância, né? Uma sabedoria sem pompa, uma sabedoria que não desperte a inveja dos outros homens, né? Bom, e aí então nós chegamos à última carta, né? A de número 107. E nela o Sêneca diz que a vida é uma viagem difícil, mas que precisa ser atravessada. E que nós devemos estar preparados contra todas as coisas, porque muitas delas, bom, não podem ser mudadas,
né? Então é preciso que o destino nos encontre sempre prontos, sempre diligentes, sempre atentos, aceitando a natureza das coisas e julgando de forma lúcida a ordem do mundo, ainda que essa ordem não seja boa para nós, né? Ou, como dizia outro grande estoico, né, o imperador Marco Aurélio, é preciso saber tratar com indiferença tudo que é indiferente, né? Olha, eu sinceramente espero que este pequeno volume de cartas provoque em vocês o que provocou no tradutor e organizador, o Aldo Dinucci, né? Porque ele diz no prefácio que conheceu a obra do Sêneca num período da vida em que ele passava por grandes necessidades, né? E que nessa época ele não tinha ninguém que consolasse ele ou que desse bons conselhos para ele, né? E que foi o Sêneca que ajudou ele a ultrapassar, a vencer aquele momento difícil da sua vida. Ou seja, como toda grande filosofia, as palavras do Sêneca podem também curar o homem, podem conceder a ele uma nova perspectiva de vida, né? Que não se resume aí a meras palavras, a meros conceitos, mas que produz uma vida nova, né? Uma filosofia que não é feita de belos conceitos, mas que produz uma mudança de comportamento, né? Que leva o homem a ter uma vida sábia e virtuosa. É isso, meus caros.